Saudações em Cristo, que bom poder falar com todos vocês das nossas congregações, você da família IDS. Eu sou o pastor Adriano, claro, você já sabe. Mas nós estamos aqui vindo até você para falar sobre o Imersão. E hoje é o primeiro de 3 encontros onde nós queremos falar sobre quem somos, o que cremos e onde queremos chegar. Essas 3 palavras, essas 3 ministrações são importantes para a vida desta igreja. Você que é membro, você que é congregado, você que faz parte ou deseja fazer parte dessa igreja, precisa conhecer um pouco. Nesse primeiro vídeo nós queremos falar sobre quem somos, como tudo isso aqui começou. Para isso eu preciso voltar um pouquinho atrás, mais precisamente no ano de 1906, quando um grupo de jovens liderado por Evan Roberts, um sueco, se prostram diante de Deus e clamam no país de Gales por um avivamento. Eles oram, eles pedem ao Senhor que desperte seus corações, que incendeie. A frase que marcava as suas orações é: Senhor, dobra-nos, dobra-nos. Deus visitou esse grupo de jovens com um avivamento tão poderoso que em 6 meses, 100 mil galeses aceitaram Jesus como Salvador. Foi um negócio fenomenal, saiu no New York Times e tantos outros noticiários da época. E do país de Gales se espalhou para o mundo. Chega na rua Azusa, o grande avivamento da Azusa Street, e aí se espalha por todo o mundo. É nessa onda de avivamento de 1906, 1907, 1908 que nasce uma capela chamada Capela Peniel, um projeto missionário que importava pessoas para o mundo inteiro. E essa capela, com a sua sede em Londres, envia missionários para o Brasil, mais precisamente em 1948. Os primeiros missionários que chegam aqui por essa ação missionária estão desembarcando suas malas na cidade de Corumbá. Como ainda era um período da Segunda Guerra Mundial, logo eles atravessaram o rio e estabeleceram a primeira igreja na cidade de Teófilo Antônio. Em Teófilo Antônio nasce uma igreja do movimento Capela Peniel. Ali, a pregação, o avivamento, uma vida voltada para a palavra deu origem a uma igreja saudável, pastoreada pelo pastor Edson, hoje falecido. E esta igreja começou a crescer ao ponto dos irmãos perguntarem: e como será o nome desta igreja? Então olharam para o outro: bom, nós somos evangélicos, então será uma igreja evangélica? Não, mas é evangélica tradicional ou pentecostal? Pentecostal. Então botaram na parede: Igreja Evangélica Pentecostal. E foi uma bênção. Ainda hoje um trabalho lindo ali é vivenciado. Ali da cidade de Teófilo Antônio, eles partiram para a cidade de Nanuque, agora no Minas Gerais, e em Nanuque estabeleceram outra igreja, uma igreja pujante, uma igreja hoje pastoreada pelo pastor Adão. E na cidade de Nanuque começaram a fazer a seguinte pergunta: e aqui, qual nome nós vamos colocar? Como a liderança sueca não tinha essa preocupação com um nome denominacional, então eles diziam: bom, nós precisamos de um reavivamento pentecostal. Então nasce a igreja Reavivamento Pentecostal. Mesmo trabalho, mesma ação, mesmo grupo missionário. Depois eles partem para o norte de Minas e lá disseram: não, reavivamento não, nós precisamos de um avivamento bíblico. E nasce no norte de Minas, em Montes Claros, a igreja Avivamento Bíblico. É as igrejas montadas pela Capela Peniel que estão crescendo no norte de Minas, sul da Bahia, aquela região toda. Só que essa liderança sueca foi embora, e quando a liderança brasileira assumiu, eles fizeram uma seguinte pergunta: nós somos muitos, crescemos, temos muitos nomes e vai chegar um tempo difícil de saber quem somos. Foi aí que no ano de 1997, em um congresso da Rejuíde, decidiram que todas as igrejas abertas a partir de 1948 pela Capela Peniel passariam a se chamar Igrejas de Deus. O nome, que já estava na parede, manteria, respeitando assim a história. Logo, a primeira igreja de 1948 ficou Igreja de Deus, Evangélica Pentecostal. A outra, de Nanuque, Igreja de Deus, Reavivamento Pentecostal. E lá em Montes Claros, Igreja de Deus, Avivamento Bíblico. E é lá em Montes Claros onde há um pastor sueco chamado Lars Gustavo Ingersluid, mais conhecido entre nós como pastor Lacerda. Ele recebe um convite para vir a Teresina. Ele era coordenador de um projeto missionário e agora, visitando Teresina, onde seus pais haviam doado muito tempo de sua vida para missões, ele recebe um convite para mentorear, pastorear um grupo de 48 irmãos que estavam se reunindo, buscando uma igreja voltada para a palavra. E ali ele assumiu o primeiro pastorado, a primeira experiência pastoral dele na cidade de Teresina em 1998. E como vai ser o nome desta igreja? Nasceu então a Igreja de Deus Missionária. Porque essa chama por missões, esse desejo de ir pelas cidades, pelos bairros, pelas nações, era algo muito pujante nessa igreja.
e ela fez valer o nome. A igreja de Teresina, Igreja de Deus Missionário, logo começa a se expandir, chega em Parnaíba, vai se espalhando em outros lugares, São Luís, Maceió, Natal, e algo muito maravilhoso. É no meio desse mover de Deus entre eles que está nascendo um grupo de irmãos que oravam e que semeavam, que pregavam a palavra. Esses irmãos, 12 pessoas, eram pertencentes à Igreja Evangélica El Shaddai, pastoreada pelo pastor Eduardo, e eles agora estão montando um projeto chamado Projeto Semeador, de ir pelos interiores, ir pelos lugares mais distantes, fazerem cruzadas, pregarem nos mercados, e as pessoas que aceitavam Jesus encaminhávamos para outras igrejas. Foi quando percebemos que esse povo estava ficando perto da gente. Então o Projeto Semeador deu origem à Igreja Semeador. E no ano de 2002, nós oficializamos assim a igreja que era chamada de Comunidade Evangélica Semeador. Foi quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e disse, não podemos ficar só. Uma igreja independente, isso não é muito bom. E conhecemos as igrejas de Deus. Pastor Lassé, Pastor Costa Filho, ambos da Igreja de Deus Missionária, e foi quando nós nos aliançamos, tornando assim o nosso nome Igreja de Deus Semeador. Em 2002, essa igreja agora em Parnaíba, estabelecida, pastoreada pelo primeiro pastor, Antônio Portela. Logo em seguida, esta igreja se espalha para outros estados, vai para Tutóia. Em 2002, no mesmo ano da sua fundação, eu estava ali implantando uma igreja. E no dia 15 de julho de 2003, eu estou me mudando de Tutóia para Barroquinha. E como nasce a igreja em Barroquinha? Como nasce a igreja no Ceará? Fruto de uma resposta, de clamor, de oração, de mães que estavam aflitas em ver seus filhos sem serem assistidas, começam a clamar a Deus por uma igreja que se importasse com pessoas. Na época, o evangelho sofria por muitas críticas nessa cidade, escândalos, divisões, igrejas que outrora eram tão grandes se tornaram tão pequenas, e agora essa situação se tornou tão notória, ao ponto de o pastor, ao receber um telefonema para ir orar na casa de uma pessoa, por nome Laíla Moreira, ele se recusa a ir, porque diz, nós não oramos por quem não é da igreja. Venha para a igreja e nós cuidaremos de você. É nessa hora que a mãe de Laíla, Terezinha Sotero, me liga, do lado da irmã Maria Justina, a quem eu havia conhecido anos atrás. E quando nos ligam, eu estou em Tutó e o coração fica ardendo. Como pode uma cidade que eu conheci, o evangelho tão pujante, agora vivendo isso? Peço para fazer uma visita a esse lugar, e comigo vêm mais 4 outros pastores. Comigo nessa caravana estavam o pastor Portela, o pastor Lassé e outros irmãos. E quando chegamos em Barroquinha, nós olhamos e vimos que era real a carência, que era real a necessidade. Só para você ter noção, na primeira visita, estávamos na casa da irmã Maria Justina, e lá uma mãe chega aflita pedindo para orarem por uma filha que estava com problema de demônio. Aquilo foi o suficiente para entender que havia uma necessidade nessa cidade. Mas como montar um trabalho? Nós havíamos acabado de chegar em Tutóia, nós estávamos com pouco tempo lá, então nasceu uma ideia de um projeto missionário. Nós faremos reuniões uma vez por mês. E no dia 28 de março de 2003, foi dirigida a primeira reunião aqui na cidade de Barroquinha. Esse grupo, que começou com 3 pessoas, irmã Maria Justino, seu nome Maria Luzia de Brito, Rogério de Brito, seu filho, e a irmã Diana Freire Sueli, que hoje mora em Fortaleza, abraçaram essa proposta. E mensalmente, havia um obreiro vindo aqui, às vezes eu, às vezes Cesário, às vezes Celso, outras pessoas. E o trabalho começou a ganhar forma. 3, 4, 5, 6 pessoas, já não dava para ficar uma vez por mês. Então começamos a vir quinzenalmente. A cada 15 dias havia alguém aqui. Foi quando? No dia 15 de julho de 2003, eu cheguei para o meu ministério e disse, me mandem para aquela cidade. Eu não ficarei mais um dia em Tutóia. Minha casa tinha acabado de pegar fogo e eu tinha entendido que aquilo era aquilo que faltava para que eu entendesse que meu tempo ali estava findando. Eu precisava ir para um novo desafio. O pastor Portela, a quem me mentoreia, olhou para mim e disse, não temos condição de lhe manter. Nós estamos iniciando igrejas, nós não podemos agora. E foi quando eu tomei a decisão de vir para cá por minha própria conta. Com a bênção dos meus pastores, peguei minha esposa, mais corajosa do que eu, e um menino com 8 meses e partimos para a cidade de Barroquinha. Alugamos uma casa bem próxima à casa da irmã Maria Justina, e agora as reuniões, ao invés de quinzenalmente, passam a ser semanalmente. Era algo maravilhoso de se ver.
Quando nós fazíamos nossas reuniões, saímos pelas casas dos vizinhos pedindo as cadeiras e fazendo as reuniões na varanda da minha casa, porque já não cabia na sala. Quando era para fazer um culto maior, pedindo caixa de som emprestada no CSU, e assim a igreja foi ganhando forma. Obrigado a todas as pessoas que fizeram parte disso. E cada vez que nós queríamos fazer uma ação maior, a gente se mobilizava, ia para lá, ia para cá. E nessa mobilização maior, eu recordo de receber em janeiro de 2004, um grupo de 11 irmãos vindo de Teresina, um projeto chamado ID, Igrejas de Deus Evangelizando. Esse grupo de 11 pessoas, enviada pelo pastor Lacerda, estão nessa cidade para visitar famílias. E durante uma semana, eles visitaram 152 casas. Nessas casas, uma pergunta era feita antes de qualquer coisa: o que a igreja pode fazer por você? A resposta dessas pessoas foram as mais diversas. Alguns diziam coisas sem muito anexo, mas outros respondiam com propriedade. E a resposta dessas pessoas tornou-se o plano de ação. Foi quando a igreja, que agora não está mais na minha casa, tinha alugado um ponto bem próximo à Escola Carmelita Veras. E agora um grupo de 20 pessoas passaram a olhar para aquelas cartas, para aquelas fichas e dizer: é aqui o caminho por onde Deus vai nos dirigir. As respostas falavam: trabalhe com pessoas carentes, trabalhe com jovens, trabalhe com famílias. E nessa ideia nasce projetos evangelísticos. O primeiro projeto destes é o EJC. Recordo da primeira edição, em julho de 2004, um grupo de jovens, e lá estava eu, um menino de 56 quilos, fazendo uma peça teatral. Me lembro da peça Quem Compra Meu Filho? E nessa peça teatral, nós apresentamos à cidade uma forma diferente de pregar o evangelho, com artes cênicas, com canções, com danças. Isso gerou tanta repercussão. Mas não paramos por aí. O EJC, que ano após ano vem ganhando forma, foi também acompanhado pelo ABC, Ação Beneficente Cristã. Esse projeto se reunia nos interiores e nas cidades para promover ações sociais. Corte de cabelo, foto 3x4, consultas de enfermagem, medição e aferição de pressão, coisas desse tipo que eram oferecidas gratuitamente para a cidade. Sabe o que isso resultou? As pessoas passaram a olhar e ver uma igreja aí, que não apenas diz glória e aleluia. Há uma igreja aí e esta igreja estende as mãos a nós. As pessoas começaram a perguntar que igreja era essa. Realizando uma proposta de evangelismo, uma proposta de ação, quando recebo um convite para participar de um culto cívico. Nesse culto cívico, aniversário de Barroquinha, nós iríamos levar uma palavra para a cidade. E quando fomos, o padre também iria fazer a mesma coisa. Inteligente como era, fez a programação em frente à sua igreja. Estava toda a cidade, autoridades do estado, autoridades do município. E ali estava eu. Quando o locutor apresentou que agora haveria um momento religioso, foi feita uma pergunta: quem fala primeiro, o padre ou o pastor? E depois de conversar com o padre, ficou decidido que seria eu primeiro a falar. E Deus falou naquela manhã. Foi maravilhoso olhar lá de cima daquelas escadas e ver na porta da igreja pessoas chorando, sendo tocadas. E no momento de oração, ver o quanto Deus agiu. Ali, Deus soprou o nosso nome nessa cidade. Fora transmitido na época pela FM Tropicália. E as pessoas passaram a perguntar: que igreja é essa que está chegando na nossa cidade? Era o Senhor soprando nesse lugar o nome de Jesus que estava anunciando em nossos lábios. A igreja foi ganhando forma. Era gostoso de se ver. Só que esta igreja que conquistava, que agregava, também passou por momentos adversos. Ou você acha que tudo foi flores? De repente, meses depois, nós estamos diante do período junino e as pessoas começaram a se empolgar com as festas de quadrilha. Logo em seguida veio o período do festejo e as pessoas começaram a se empolgar com as atividades que tinham, e logo em seguida o período político. Durante esse período, queridos irmãos, nós enfrentamos a tristeza de olhar para a igreja e encontrar as cadeiras vazias. Abrimos as portas para receber o povo e o povo não vinha. Com o coração ferido e dilacerado, estávamos ali sem saber o que fazer, e voltando para casa triste, eu, meu esposo e meu filho encontrávamos os mesmos irmãos que não estavam no culto, caminhando na passeata atrás dos seus candidatos, gritando pelos seus nomes e seus números. Eles gritavam com tanta euforia, e nós muito mal em ver tudo isso. Visitávamos eles no dia seguinte, dizia: irmão, você precisa se congregar. Pastor, hoje eu vou. E chegava o culto e ninguém. Foram muitas as vezes que eu dirigi culto para minha esposa e meu filho, e isso doía o coração.
Dificuldades financeiras, isso não mexia com a gente. Tinha já visto meu filho chorar pedindo um pão e não poder ter os 10 centavos para comprar seu pão. Já tinha visto, por vezes, tendo necessidade de pegar uma carona em cima de um caminhão carregado de tijolo para ir à minha cidade pedir ajuda, isso não mexia com a gente. Já tínhamos passado por problemas de saúde e coisas mais, mas ver o povo se dispersando, ver o povo indo embora, isso mexeu com a gente. Começou a bater em nós uma sensação de impotência, sem poder fazer nada. É quando, já cansado, eu chego para minha esposa e digo: filha, a gente já passou dificuldade financeira, eu já vi nosso filho chorar pedindo pão, eu já vi você sendo tratado por um problema de saúde que a gente não sabia como fazer, nosso filho já foi desenganado e Deus tratou, mas agora ver tudo isso está doendo. Arrume as coisas, nós vamos embora para casa. Ela tomou um susto, ela sabe que eu não sou disso, mas ela ficou assustada e sem ter o que dizer, eu saí de casa e fui chorar sozinho no canto da praça. Num banco sentado numa praça, chorava enquanto pensava: o que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Não, eu não fui chamado. Se eu tivesse sido chamado, nada disso estava acontecendo. Não. E é quando eu estou no meu conflito que Satanás se apresenta à minha frente. Sentado num banco à frente, com voz sarcásticas, com as pernas cruzadas, ele zombava e dizia: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você é novo, você devia estar na sua cidade, trabalhando. Esse povo não lhe merece, passa embora. Sabendo quem dizia, eu devia ter uma resposta para dar, mas não havia força. Então eu só chorava, esperando que o Eterno me dissesse alguma coisa que animasse o meu coração. E quando eu esperava ele falar uma palavra de conforto, ele falou uma palavra de confronto. Eu nunca vou esquecer da pergunta que ele me fez naquele dia, quando sua voz suave entrou dentro de mim dizendo: se eu tivesse desistido de você no caminho da cruz, onde você estaria? A resposta era óbvia: eu nem vivo estava. E quando eu respondi em meus pensamentos, ele então continuou: então levante-se. Eu não tenho negócio com covardes. Sem forças, eu tive que me levantar, repreender aquele demônio, voltar para casa e dizer para minha esposa que, sem saber como, mas íamos ficar. E os próximos dias foram tão difíceis, porque eu tinha que pregar com a alegria de tiver uma multidão de ouvintes, sem ter nenhum deles. E nós ali ficamos. Deus, na sua bondade, começou a trazer as pessoas. Os que haviam se afastado, se reconciliaram. Trouxeram outras pessoas e a igreja começou a ganhar forma outra vez. Começamos a nos reunir outra vez. Era um lugar simples, somente cadeiras e uma garrafa térmica. Não havia bebedouro, gelágua, não havia microfone, não havia caixa de som, mas nós estávamos ali felizes. Me lembro, a gente ensinando eles a cantar e colocando os cantores para cantar ao vivo entre nós. E quantos cultos Kleber Lucas contou com a gente. Quantos cultos lá estava a Shirley, cantando no CD, é claro, mas lá estavam. E a igreja começou a ganhar forma. Juntos pegávamos uma bicicleta, eu e o Rogério, e partíamos para a Rua do Campo, partíamos para a Rua de Chico Bento para fazer cultos. O coração se alegrou de novo. As coisas começaram a ganhar forma. E quando a gente está feliz por ver as coisas acontecendo, nós estamos agora no culto da virada de ano. Esse mesmo fatídico ano, quando nós estamos ali felizes com a multidão de pessoas que já estava lá, Deus me fez recordar tudo o que havíamos passado. Quando eu estava com a cabeça encostada na parede, agradecendo a Deus por tudo que Ele tinha feito, por ter me sustentado na hora da dor, alguém bate no meu ombro, eu me viro para trás e vejo toda a igreja esperando para me dar os votos de felicidade pelo novo ano. E foi a mesma voz ecoando dentro de mim dizendo: você não estaria aqui para ver tudo isso se você tivesse desistido lá atrás. Se você quer ver mais, seja firme. Aquilo definiu o meu ministério. Essa foi a última vez que eu tive dúvida do meu chamado, porque para sempre eu compreendi que lutas sempre farão parte, mas que perseverar é uma decisão que eu tinha que tomar. E decidi perseverar. A igreja então começa a caminhar. Vidas e mais vidas. Nasce o EMC, Encontro de Mulheres. Nasce o EHC, Encontro de Homens. E a igreja vai ganhando forma. E nessa forma de ganhar vidas, nós recebemos uma notícia de uma irmã que morava na comunidade do Cedro. Ela tinha chegado de Fortaleza, seu nome Rosa Ribeiro, e ela não estava se congregando aqui, não tinha uma igreja, ela fazia parte de outra igreja. Foi quando ela pediu que fôssemos visitá-la. Como eu dava aula à noite, peguei a bicicletinha, me mandei para lá. Quando cheguei na casa dela, peguei uma carreira muito grande de uma vaca, acho que estava parida, sei lá o que foi, e a gente entra em buraca para dentro da casa dela, e cansado, tinha que dirigir um culto ali. Era assim que nascia a igreja no Cedro.
Nessa reunião, ali está uma senhora por nome Maria Oliveira, e ela está triste na reunião. E mesmo cansado, eu procuro ela e digo: irmã Maria, você está bem? Não, pastor, eu não estou bem. Meu pai está doente, eu estou muito aflito. Eu queria que o senhor fosse comigo visitá-lo. Eu, que tinha que voltar de bicicleta para pegar o carro para ir para a Ilha do Xavier da aula, disse: irmã Maria, o horário não me permite, mas na próxima segunda, quando eu vier, nós vamos visitar seu pai. Semana seguinte, eu estou um pouco mais cedo, batendo na porta da casa da irmã Maria, e a vejo triste da mesma maneira que estava na semana passada. E sabe qual foi sua resposta? Não dá mais para visitá-lo. Ele faleceu, pastor. Eu tomei um choque de realidade. E perguntei a mim mesmo o que eu vim fazer aqui. Eu vim para pregar o Evangelho e não pude atender uma pessoa porque eu tinha que voltar e dar aula. Isso me doía. Mas Deus, que havia me ensinado sobre um princípio de perseverança, colocou em mim ânimo outra vez, e eu disse: irmã Maria, eu disse à senhora que ia visitar seu pai, nem que ele esteja morto, eu quero ir ao velório. E assim nós fomos. O velório acontecia na casa do senhor João Manuel, e quando chegamos, uma multidão de pessoas estavam reunidas lá. E de repente, enquanto eu estou ali quietinho, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, eu ouço um burbulho. É os irmãos comentando entre si sobre o que fazer, porque já estava chegando a hora de ir para o enterro e não haviam feito ainda a missa de corpo presente. Eu chamo a irmã Maria e com compreensão de que havia uma oportunidade diante dos meus olhos, eu disse: irmã Maria, o que está acontecendo ali? Ah, pastor, estão ali tristes porque o padre não veio fazer a missa do papai e a gente não sabe como vai fazer. Então eu disse: irmã Maria, é só isso o problema? Eu faço. Ela olhou para mim, talvez pensando: que pastor foi esse que eu arrumei? É claro que eu faço, irmã Maria. Eu sei como faz direitinho. Minha tia era freira, eu pertencia à paróquia de Santa Cecília. É claro que eu sei, irmão. Quando me deram a oportunidade, ainda que desconfiado, então eu fiz igual eu via o padre fazendo. Irmãos e irmãs, nessa hora de consternação e dor, façamos a oração que o Pai nos ensinou. Então as pessoas olharam e disseram assim: esse pastor é gente boa, parece com o nosso Pai. E nós fizemos a oração do Pai Nosso e cantamos Segura na Mão de Deus. Enquanto isso ia acontecendo, os corações iam desarmando. Foi quando as portas se abriram para pregar o Evangelho. E eu comecei a olhar e dizer: hoje este homem está deitado no caixão, mas amanhã pode ser você. E se você morresse hoje, para onde você iria? Onde passaria a eternidade? Depois de deixar a mensagem plantada nos corações, eu volto para poder ir dar aula. E quando retorno na semana seguinte, Quem está me esperando? Os proprietários da casa onde era o velório. O filho do falecido, que também estava ali naquela reunião e ouviu a mensagem. Ele estava sentado num alpendre dizendo: ouvimos a mensagem. E eu e minha filha viemos aqui porque queremos aceitar Jesus como Salvador. Eu estou falando do João Manuel, hoje diácono da nossa igreja. Ele e sua filha Eva decidiram por Cristo. E aí começou uma caminhada com tanto esmero em evangelizar a sua família. Eles, que logo creram no Evangelho, saíram pregando nas comunidades do Belo Monte, Amargosa, e anunciando o Evangelho de Jesus. Nasceu uma igreja. Onde tinha sido o velório, hoje é a Igreja de Deus Semeador. E esses irmãos que um dia choraram na morte, hoje celebram, porque no meio da morte Jesus trouxe vida. A Igreja do Cedro nasceu, uma igreja que hoje é pastoreada pelos nossos irmãos e presbíteros Paulo e Regiane. E quando nós estamos aqui cuidando desse trabalho, estamos fazendo um culto. E nesse culto recebemos a visita de algumas pessoas numa comunidade chamada Jatobá. E ali, na hora do culto, foi feito o apelo e eles vieram à frente. Irmão Márcio Fonseca e o irmão Cícero, ambos do assentamento Jatobá, que ouviram uma palavra, tinham assistido um culto e entregaram suas vidas a Jesus. Logo visitamos eles no Jatobá. Lá já havia uma palavra sendo pregada pelo então, na época, diácono Danilo, e ele vinha de Parnaíba, pegava seus tijolos que ele trabalhava como caminhoneiro e pregava. E essa mensagem resultou na salvação dos irmãos. Então agora eu comecei a dar assistência. Foram muitos os cultos, feito debaixo de uma coberta, sentado em tijolos pré-cozidos, e ali fazíamos reuniões, evangelizando o povo do Jatobá. Sabe o que aconteceu? Jatobá brotou uma igreja viva, uma igreja dinâmica, dirigida hoje pelo casal honrado, nosso presbítero Vlad e sua esposa Ninha. Uma igreja que não apenas se limitou à comunidade em si, mas que tem se espalhado, assistenciando outros povoados, outros interiores e fazendo um trabalho tão lindo que hoje estão fazendo. E enquanto vimos Deus fazendo tudo isso, a chama de um semeador está brotando dentro de nós e dirigimos-nos para a cidade de Camusim.
era o próximo trabalho, era a próxima cidade. E agora, alegre, disse, algo vai acontecer, uma porta vai se abrir. Peguei minha motinha 95 e botei o irmão Valderi da garupa e disse, vamos para Camusim. Fazer o quê? Abrir uma igreja lá. Como? Não sei. Vamos para lá. E cheguei lá e me deparei com a realidade de que eu não tinha ninguém. Não tinha ninguém em Camusim. Não tinha ninguém que fazia parte da igreja. E agora? Sentado no banco da praça de frente para a orla marítima, eu disse, Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? Como é que o Senhor quer que eu faça as coisas? E Deus me direcionou para um lugar, uma creche ao lado da Cred 4. E ali solicitamos permissão para fazer um culto naquele lugar. Só que aquela creche era a creche da Igreja Católica. Pasmem, eles nos deram autorização para fazer cultos ali. E semanalmente eu ia fazer cultos ali. E não havia ninguém para assistir os cultos, a não ser quando eu levava daqui. Era o vigia, não deu outra. O vigia aceitou Jesus como Salvador. E aí começamos a criar alegria, criar ânimo, fazer contatos nessa igreja. Alugamos um ponto, depois nos mudamos para outro ponto, até então comprar um terreno, construir esta linda igreja que hoje existe ali. Que na época dirigida pelo nosso presbítero Camilo e depois pelo pastor Daniel e agora pelo presbítero Felipe e sua esposa Laída. Uma igreja que ganhou a identidade, uma igreja que tem cheiro de Cristo e que tem avançado, construindo uma igreja saudável na cidade de Camusim. Deus soprando sobre nós. E a gente, naquele espírito de ver Deus fazendo, se alegrando com tudo isso, vendo as manifestações de Deus, quando nasce um outro grito, um grito pela cidade de Granja. Uma irmã que pertencia à igreja em Barroquinha, chamada Liduína Dias, começou a clamar em favor dos seus familiares que eram de Granja. E ela clamava dizendo, Deus, salva os meus familiares. E num desses dias, seu primo, Caetano Dias, aceita Jesus pela televisão. Ele agora pede uma visita, e indo com o pastor Marques, que na época mentoreava esta igreja. Nesse momento eu estou na cidade de Teresina, pastoreando ali. Aqui a igreja ficou aos cuidados do meu amigo e pastor Daniel, e eles agora vão à cidade de Granja. E quando chegam na cidade de Granja, Caetano faz uma pergunta, o que precisa para abrir uma igreja aqui? A resposta do pastor Marques, gente, ele disse, eu estou aqui. Um local, ele olhou para um dos seus pontos, deu 9 passos e disse, quantos metros você precisa? A partir de hoje, aqui será a igreja. E nasceu a Igreja de Deus Semeador em Granja. Uma igreja que foi assistida pela irmã Liduína, depois pelo irmão Batista, depois do próprio pastor Daniel e hoje pelo nosso pastor Adalto e sua esposa Antônia. Uma igreja que tem feito a diferença em seu tempo e tem se tornado de fato uma igreja semeadora. Estando em Granja, e nas adjacências, como Tapuio, como Bom Sucesso, levando o Evangelho de Jesus. Deus seja louvado por esses homens. Enquanto isso estava acontecendo em outras cidades, Deus estava se movimentando aqui nos povoados. Acontece de recebermos um pedido de fazermos uns cultos num povoado chamado Lagoa do Mato, um assentamento próximo de Barroquinha, era conhecido pela feitiçaria, pela idolatria que predominava ali. As pessoas em tudo buscavam pessoas dessa vida para fazer seus rituais. Mas agora, começa a receber reuniões na casa do irmão Gilson, do seu pai Antônio, de sua mãe Joana, começam a acontecer reuniões. E o presbítero Paulo começa a fazer esses trabalhos, o irmão Matias e tantos outros que cooperaram, Luciano, Elton, e aquele trabalho simples começou a ganhar a confiança da comunidade, ao ponto da comunidade ceder um ponto, um local para fazer cultos e um terreno para construir uma igreja naquele lugar. Hoje, dirigida pelo nosso diácono Diego e sua esposa Tássia, a igreja na Lagoa do Mato é uma realidade, uma igreja que tem feito a diferença. Tem sido voz, ganhado a confiança do povo daquele lugar. Deus tem sido glorificado nesta igreja. E quando a gente imaginou e já tínhamos visto tudo, Deus nos fez conhecer um casal. Iranir e Francisco chegam na nossa igreja pedindo ajuda. Era um casal de irmãos que haviam decidido servir a Jesus, ganhando vidas para Cristo. E ali, eles começaram a pregar e conquistar pessoas. Começaram a conquistar vidas para Jesus. E gritavam por socorro, dizendo, venha, passe a Macedônia e ajude-nos. E assim, conhecemos a igreja no bairro São Caetano, no distrito de Araras, uma igreja simples, mas cheia de Deus. Um povo humilde, mas onde exala o bom cheiro de Cristo. Cada culto que participamos ali, vemos Jesus naquele lugar. Das crianças aos adultos, dos jovens aos anciãos, todos querendo a mesma coisa, servir a Jesus. E hoje, a igreja pastoreada por esse casal de diáconos, Iranir e Francisco, para quem chamamos carinhosamente de Dani, estão ali se preparando para a construção da nova igreja. E quando nós olhamos para trás, vemos quantas coisas fez Deus. E tudo isso não teria se tornado real se não tivéssemos ouvido o grito de uma mãe, clamando pelo socorro de sua filha. Sua filha, que na época era oprimida, hoje
casada com um missionário, com um presbítero, dirigindo a igreja em Camusim. Se não tivéssemos atendido o clamor desse povo, se não tivéssemos sido abraçados pela família da irmã Maria Justino, que acreditou e suportou tanta coisa, se tivéssemos desistido no banco da praça, nada disso vocês estariam ouvindo. Chegamos até aqui porque a boa mão do Senhor nos sustentou. Ele gerou e Ele fez acontecer. E se isso tudo encerrasse por aqui, já estávamos felizes demais. Felizes demais por tudo que aconteceu. Só que o Deus que trabalha na vida espiritual também trabalha em tantas outras áreas. Áreas familiares, quantas famílias restauradas, libertadas, quantas pessoas reconciliadas, quantas coisas. E para agregar esse povo, Deus nos deu um templo. Me lembro que a primeira vez que fomos construir o templo, éramos um grupo de 20 pessoas e compramos um terreno e estávamos felizes demais por construir uma igreja com capacidade para 120 pessoas. Mas pouco tempo depois, essa igreja já não comportava mais. Teve que ser derrubada a casa pastoral para ampliar de 120 para 250 e já não cabia mais. E quando a gente pensava em fazer 2 cultos por semana, 2 cultos aos domingos, Deus inquieta o coração de 2 irmãos, Israel e Miguel, que eram os construtores da igreja, e eles disseram: essa igreja não nos serve mais, queremos uma nova igreja. Uma nova igreja? Vocês têm noção do que vocês estão dizendo? Claro, não iremos atrás disso, isso dá muito trabalho. Mas eles continuaram gritando por isso. Meu coração fechado e o coração deles aberto. Comigo eu dizia: por quê? Por quê? Uma nova igreja, não já está aqui, não vamos climatizar, vamos botar cerâmica, vai ficar bonito. E eles atrás de terreno e mais terreno. E quando eles estavam atrás de terreno, eu estava aqui na minha zona de conforto dizendo: Senhor, claro que não, vamos ficar aqui no nosso prédiozinho. E em um culto, pela primeira vez, na igreja Paz e Graça em Fortaleza, do meu amigo pastor Isaac Oliveira, eu recebo uma palavra profética. Do meu lado está minha esposa, meu filho e o irmão Denilson, quando ele chega ministrando e dizendo: vejo um homem com medo de trocar concreto por sonhos. Assim diz o Senhor: vou mandar o dono do terreno até você, para você saber que sou eu. Ninguém sabia que havia um grupo de irmãos procurando o terreno. Ninguém sabia, mas naquela manhã Deus nos confrontou. No caminho de Fortaleza para Barroquinha, eu vim dirigindo e dizendo: por que, Senhor? Por que, Senhor? E brigando, porque eu queria não. Meus planos era completar 5 anos desse meu retorno e voltar para Parnaíba. Mas quando Deus tem um plano, Ele muda todas as histórias. E Ele estava forjando tudo isso para chegar a essa história que hoje estamos vivendo. Quando eu chego em Barroquinha, troco de roupa, vou para o culto. Quando eu chego no culto, eu me rendo e digo: Senhor, se foi Tu que falou conosco, se o Senhor quer um novo prédio, então o Senhor tem 7 dias para fazer cumprir essa palavra de profecias. E assim eu subi um púlpito naquele domingo e disse: queridos irmãos, a partir de amanhã nós vamos entrar numa campanha de oração por 7 dias, e durante 7 dias nós clamaremos por uma resposta. Não clamaremos por um terreno, clamaremos por uma resposta. Se em 7 dias aparecer um terreno, nós compramos. Se não aparecer, nós desistimos dessa conversa. E assim a igreja abraçou. O culto da semana parecia domingo, todo mundo orando, queremos uma terra, queremos um terreno, queremos uma resposta. Sabe o que aconteceu? No 7º dia, o Senhor, por nome Adalto, apresenta-se diante de mim e ele se apresenta dizendo: estou sabendo que o Senhor está procurando um terreno, eu tenho um terreno para lhe vender. Eu olhei, me lembrei da profecia, 7º dia, eu não podia mais fugir. Deus queria uma nova construção. Então eu levantei e disse: seu Adalto Domingos, o senhor tem um terreno? Sim. Qual o tamanho do seu terreno? Ele é 100 por 800. E se eu quiser a metade? 50 por 400 eu lhe vendo. De quanto que é? 100 mil reais. Seu Adalto, o senhor acabou de ficar sem o seu terreno. Eu compro o seu terreno. Ele só fez dar um sorriso e disse: segunda-feira, pastor, em Camusim, organizaremos as transferências e o documento. Eu estava segurando na mão dele quando eu disse: não, seu Adalto, não é assim que funciona. Nós não vamos lhe pagar agora. Não, mas se eu vim vender o terreno é porque eu estou precisando de dinheiro. Eu tinha R$ 1.916 em caixa e tinha uma compra de 100 mil. E quando eu olhei para ele e disse: eu vou pagar o seu terreno, mas preciso de um prazo, ele caiu na bobagem de perguntar quanto tempo. E nós pedimos 5 meses de prazo. Ele nos deu os 5 meses. Com o jeitão que ele tem, ele disse: você tem até o dia 31 de março para pagar o terreno. Se passar um dia, nosso negócio está desfeito. Ele foi embora, a ficha caiu. Meu Deus, estamos devendo 100 mil. Eu ligo para pastores que trabalham em banco, pedindo orientação: o que eu faço, que maneira faço, coloco minha casa Parnaíba em venda, e nessa aflição toda, sem saber como resolver, eu disse: Deus, sabe de uma coisa? Eu não estou devendo terreno, eu não assinei papel. Se não tiver dinheiro eu devolvo, vai ficar feio para o Senhor. O Senhor foi que falou, o Senhor foi que mandou. Então quem está devendo isso é o Senhor, não sou eu. Senhor,
era bom se eu pagar esse terreno. Sabe o que Deus fez? Deus abriu a minha mente e me falou da mesma maneira que tinha falado lá naquela praça. Ligue para o arquiteto, apresente seu projeto, veja quantos metros ele precisa, o que sobra, abra ruas laterais que dão acesso à parte de trás, faça sobras de terra, venda para os próprios irmãos, pague o terreno. E assim tudo ficou muito nítido. Eu ligo para o arquiteto: Vinícius, eu preciso de uma igreja que caiba 10% da população urbana, eu quero 560 cadeiras. Vinícius, eu quero salas para as crianças, eu quero piscina, eu quero campo de futebol, campo de vôlei, estacionamento, playground. E comecei a dizer tanta coisa, eu estava empolgado. Vinícius faz uma maquete e ele manda para mim, mostrando uma igreja de 45 por 125. Como nosso terreno era 50 por 400, então pedimos aos donos de ruas laterais que dessem mais 5 metros, abrimos 2 ruas, formamos 3 quadras, com terrenos na frente norte, sul, leste e oeste, e tudo na cabeça. Chamamos os irmãos e falamos: temos terrenos para vender. O terreno custa 5 mil, vocês pagaram 5 parcelas de 1.000, e com esse dinheiro nós vamos pagar o terreno. Sabe o que aconteceu? Eu queria vender 20 terrenos, e numa noite nós vendemos todos os 36 terrenos. Arrecadamos 186 mil, pagamos os 100 mil do terreno e começamos a construção da igreja que vocês agora conhecem. Esta história é uma história marcada pelo dedo de Deus. Estar hoje aqui, vivendo tudo isso, é fruto de uma ação divina, é fruto de uma ação que nasceu em Deus, mas também de corações que abraçaram o sonho de Deus, que alinharam o seu propósito com Ele, que para isso suportaram algumas coisas, que para isso abraçaram o querer de Deus e se alinharam com Ele. E se você está vendo tudo isso, se você nos assiste e olha à sua volta e vê tudo isso, saiba, isso é semente colhida com alegria, mas foi plantada com lágrimas. Porque o Salmo 126, a expressão do salmista é exatamente essa: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida os frutos de alegria. Mas ouça, andando e chorando. Nós choramos, mas não paramos de andar. E se hoje estamos colhendo com alegria, é porque mesmo chorando, decidimos caminhar. Nós estamos caminhando para os nossos 19 anos de igreja. Daqui a pouco 2 décadas. Quantas coisas fez Deus? Quantas Ele fará? E se você quer fazer parte de tudo isso, então levante-se da cadeira, levante-se da sua poltrona, levante-se do seu sofá, se envolva, faça parte de tudo isso. Ninguém poderá apagar os nomes registrados nesse vídeo ou na história desta igreja. Alguns que eu talvez nem tenha citado aqui, mas que fizeram parte de tudo isso. Pessoas como Cassimiro, como Valdinar, tantas outras pessoas que fizeram parte disso que eu não consigo trazer à memória agora. Seus nomes estão escritos na eternidade. E só a eternidade revelará o quanto valeu a pena. E você? O que você fará nos próximos anos? Qual é a postura que você vai ter daqui para frente? Que cristão você tornar-se-á? Onde será aberta a próxima igreja? Qual é o próximo assentamento? Qual é a próxima comunidade? Quem são os próximos pastores? Quem são os próximos pregadores dessa igreja? Quem? Talvez essa resposta você já saiba. E é você mesmo. Então levante-se, se envolva. Chegou um tempo de servir. Chegou um tempo de mais do que servir, crescer, e crescer na intimidade, na comunhão, no relacionamento, na dedicação. Então vem, porque Deus nunca procurou pessoas perfeitas, procurou pessoas disponíveis. Você está, eu estou. Se você está comigo, então se una a mim, porque o que nós queremos, o que nós somos, o que nós desejamos é ser mais que uma igreja. Você já sabe, ser uma família. Esta é a família IDS, esta é a Igreja de Deus Semeador. Essa é a história escrita pelo dedo de Deus. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma
uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito.